Deus, eu te agradeço, Jesus. Te agradeço por mais uma oportunidade, por este momento, Deus, que Tu, Senhor, pela Tua infinita graça, Jesus, tem nos mantido de pé. Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia, pelo vestuário. Obrigado, meu Deus, pela saúde da Dâmara, meu Deus. Meu Deus, enfim, Jesus, por tudo, Jesus. Te peço, meu Deus, que visita o Teu filho Thierry, Jesus. Salva ele, Jesus. Liberta ele, cobre ele com Teu sangue. Faz ele sentir, meu Deus, a necessidade, Jesus, de estar mais próximo de Ti, Jesus. Também a Mônica, Jesus, que venham reconhecer, Jesus. Deixe de brincar contigo, Jesus. Toma o Tauã, meu Deus, dá saúde, Jesus, àquela criança, mais e mais. Todos os seus familiares. Meu Deus, visita todos, Senhor, da família Nóbrega, a família Bezerra, Caetano. Meu Deus, a todos os aniversariantes, meu Deus, deste mês, que sejam alcançados, Jesus, pelo poder transformador da Tua palavra. A Tua serva também, Jesus, a Jaqueline, Senhor, que aniversariou este mês. Meu Deus, que seja também, Jesus, abençoada mais e mais, Jesus. Ó Deus, eu te peço, visita, meu Deus, a cada um, Jesus. Dai do Facebook, Jesus, do YouTube, do Google+, do blog, Senhor. Enfim, Senhor, onde quer que essa mensagem possa chegar. Pai, eu te louvo, porque se estamos de pé, Deus, são a sua infinita misericórdia para com cada um de nós. Meu Deus, desperta, meu Deus, este povo, Jesus, para ver, meu Deus, que Tu és a única saída, Jesus. Para Tu ver, para que eles percebam, meu Deus, que não há, meu Deus, uma nação forte, Senhor, que não conheça a Tua palavra. Meu Deus, não existe nenhum povo, Jesus, capaz de vencer, Jesus, ignorando, Senhor, os princípios básicos da Tua palavra, que dirige, Senhor, e aponta para os céus. Pai, da sabedoria espiritual, para que possamos entrar e sair e não escandalizar o Teu nome, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos entender e responder, Jesus, a tantos quanto nos indagam a Teu respeito. Pai, visita, meu Deus, a cada um, nos hospitais, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, estão desesperadas neste momento, Senhor, buscando uma solução para seus problemas. Ah, Jesus, pessoas com problemas emocionais. Ah, meu Deus, com tantos outros problemas, Jesus. Pai, nesta noite, visita a cada lar, Senhor. Visita, meu Deus, a cada família. Ah, meu Deus, aqueles que estão buscando de Ti uma resposta, meu Deus, que seja alcançado, Jesus, pelo poder transformador da Tua palavra. Pai, também nos ensina, meu Deus, a ser humildes, simples e sinceros. Que tenhamos a coragem, meu Deus, de pregar a Sua palavra como ela é, sem precisar de acrescentar nem tirar alguma coisa, Senhor. Pai, purifica os nossos lábios, para que possa falar tão somente aquilo, meu Deus, que Tu queres que venhamos a falar. Unge os nossos olhos, meu Deus, para não estar dirigindo para lugares que não convém, Jesus. Pai, eu te peço, toma todas as autoridades, meu Deus, nas Tuas mãos, para que a nossa nação possa caminhar segundo o Seu querer e a Sua vontade. Deus, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Uma palavra para a nossa irmã Dâmara. Lê aqui Salmos primeiro, que eu já li várias vezes, mas vou ler outro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, quando Davi diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o que mais nós vemos é pessoas sendo guiadas. Pessoas que, em vez de influenciar para o bem as pessoas, elas são influenciadas pelo mal. E daí começa meio mundo de movimentos no meio da Igreja de Cristo, movimento que só escandalizam, porque de Deus não tem nada. Quero ler no Atos dos Apóstolos, a gente chama de Atos, mas na verdade a palavra é Ata dos Apóstolos, foi a descrição ali. No capítulo 16, o versículo 6 a seguir.
Versículo 6 diz assim: e passando, isso é Paulo, pela Frígia e pela a província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão macedônio e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu quero ficar, irmão, quero ser sucinto, para que entendamos a palavra de Deus. No capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, versículo 6, diz assim: a história é de Paulo, mas diz Paulo, diz assim: e passando pela Frígia, pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. Irmãos, parece até uma autocontradição quando diz que o Espírito Santo de Deus proibira a Paulo de evangelizar em determinado lugar. Como entender isso à luz da Bíblia? A Bíblia diz, quando, na época de Samuel, que Samuel marcara tal hora para chegar, e Samuel atrasara um pouco, e Saul viu os soldados se dissipando. Saul, com medo, oferece o holocausto, que só quem poderia fazer isso era o sacerdote. No caso de Samuel, porque Samuel era sacerdote e profeta. E quando ele acabou de oferecer, Samuel apareceu e pergunta a ele o que era aquilo. E ele tenta se justificar, Samuel, dizendo que com medo, porque o povo estava se dissipando e Samuel não chegara. E Samuel vira para ele e diz assim para Saul: porventura Deus se agrada de sacrifício? E ele diz: o obedecer é melhor do que o sacrificar. E Paulo tenta evangelizar na Ásia e é impedido pelo Espírito Santo de evangelizar. Mas por que isso? Porque Deus é Deus. Deus não pode ser confrontado, porque Ele sabe tudo o que Ele quer. A visão de Deus não é a nossa visão. O que eu preciso, Deus só quer que obedeçamos a sua palavra. Se obedecermos a palavra de Deus, é sempre o melhor para nós. E Paulo obedece. E diz que de noite vai dormir e tem aquela visão do varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E se Paulo desobedece a Deus antes, com certeza Deus não usaria o sonho. Mas como entender Deus? Vamos mais na frente, vamos retroceder um pouco. Quando o evangelho na cidade de Samaria estava crescendo estrondosamente, e o grande evangelista Filipe, e Deus diz para ele: vai para o deserto que desce de Jerusalém. Oi, irmão. O cara estava pregando o evangelho. A Samaria estava sendo, aceitando a palavra de Deus, as pessoas se convertendo em massa. E Deus pega o evangelista e manda ele ir para o deserto. Mas como confrontar Deus? Deus sempre sabe o que faz. E diz a Bíblia que ao chegar no deserto, ali ele vira alguém passando, mas
o Espírito de Deus apenas mandara que ele fosse ao deserto. Não mandara fazer mais nada. E ele era obediente. Então, ele chegou ao deserto e viu passando uma carruagem e nenhuma decisão ele tomou. Nos diz a Bíblia que o Espírito de Deus novamente fala com ele. E diz, achega-te aquele carro. Quando ele recebe a ordem do Espírito de Deus, a Bíblia diz que agora ele corre. E se aproxima daquele carro, e a Bíblia diz que era eunuco da rainha de Gadar, da África, chefe de todos os seus tesouros que tinha ido adorar em Jerusalém. Ele tinha uma Bíblia. Mas lia. E a Bíblia, muitas vezes, sem a explicação, não tem compreensão. E o profeta, o homem de Deus pergunta para ele, entende tu o que lê? E ele diz, como posso entender se ninguém me explica? De quem fala o profeta, dele ou de alguém? Mas eu não quero me deter nisso aí. Eu quero me deter na visão de Deus. Enquanto talvez para muitos de nós não houvesse uma justificativa, porque o Evangelho estava crescendo estrondosamente na cidade de Samaria, e Deus agora manda que o Espírito de Deus manda que ele vá para o deserto. Mas aí ia passando apenas um eunuco, e a sua comitiva só era aquelas pessoas. Irmão, para nós era apenas o eunuco e uma comitiva. Para Deus era toda a África. Deus via naquele eunuco um multiplicador. Deus via naquele eunuco um evangelista de mão cheia. Deus via naquele eunuco alguém que tinha autoridade, pois era chefe de todos os tesouros do rei, que ao chegar e reproduzir aquela mensagem, todos os seus servos o aceitariam, pela posição de honra que aquele eunuco tinha. Então, para você ver que a visão de Deus não pode ser confrontado, porque Deus sabe sempre o que é melhor. Quando ele disse para Paulo, não vai parar, ele estava querendo apenas que Paulo os obedecesse. Obedecer a Deus, irmão, é coisa fantástica. Eu já falei aqui que quando Deus ordenara a Moisés a construir a arca, Deus escolheu a pior madeira que existe. A madeira que Deus mandara a Moisés construir a arca é uma madeira que nem para fogo presta. Se tinha uma madeira toda torcida, se tinha a mesma acácia que nós temos aqui na nossa cidade em Dom Macedo Costa. Mesmo aqui na nossa região, que é uma região tropical, uma região que chove muito, a nossa região, ela é uma árvore totalmente sem valor comercial. É uma árvore cheia de nós, é uma árvore de espinho, é uma árvore dura, não serve para nada aqui na nossa região. Mas Deus mandou Moisés construir a arca de madeira de cetim. Ele não pode ser confrontado. Por que isso? Porque a arca para Deus não tem... A madeira para Deus não tanto poderia ser o cetim, carvalho, nogueira, figueira, cedro. Poderia ser qualquer uma outra árvore que Deus mandara. O interessante era obedecer a Deus. A primeira coisa importante na Bíblia é obedecer às diretrizes, os nortes que Deus nos dá. Segundo ponto interessante, já falamos em outros vídeos, porque a madeira não tinha a menor importância, porque a Bíblia diz que ela seria coberta com ouro puro. Então, era a cobertura que ia aparecer. Então, irmão, obedecer a Deus. Se Deus está te mandando falar alguma coisa, pelo amor de Deus, fale. Se Deus te enviar a alguma igreja a falar a alguma liderança de nome, fale, que é porque é sempre o melhor para ela.
Eu vou falar alguma coisa, eu não vou citar nome. Porque todos conhecem essa pessoa. Aqui nesta cidade, um pastor, eu não sei o que ele fizera, mas sei que Deus levantou uma jovem da igreja, uma amiga minha, e mandou, ninguém sabia que Deus tinha falado com ela. E Deus revelara a ela toda a vida daquele pastor. Foi aqui mesmo em Domaceda. Mas ela tinha medo porque era um líder. Como falar para um líder? Ela tinha medo. E Deus falara com ela tantas vezes e ela ficou sempre com medo e nunca entregou o que Deus tinha mandado ela falar. Quando é um dia no círculo de oração, no meio de todo mundo, Deus usa outro vaso e diz para aquela jovem: se você não falar o que eu te mandei você falar, vai destruir toda a sua casa, não fica ninguém de pé. E ela teve medo e não falou. E ninguém daquela família permaneceu na igreja. Sabe por quê? Porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então, meu irmão, aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a ser um instrumento de Deus. Aprenda a falar aqui tão somente que Jesus te mandou falar. Não acrescente uma sílaba. Não acrescente uma tonalidade. Do jeito que Jesus te mandou falar, tu falas. Porque Jesus quer o aperfeiçoamento do seu povo. E a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E o conhecimento às vezes vem por esta direção. Deus dizendo: meu filho, volta para os trilhos. Então, meu irmão, que esta palavra analise e tire proveito porque Jesus está voltando. Amém, Jesus.